Como estão vocês? Retornamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo sobre a Bíblia, a doutrina da Bíblia, a Bíblia Sagrada, a Bíblia, a Palavra Poderosa do Senhor. Então nós vamos dar continuidade a este curso. Estamos na terceira parte, a estrutura da Bíblia. Na terceira aula, parte 2 da estrutura da Bíblia. Primeiro vimos que a Bíblia é composta de duas grandes partes, o Antigo e o Novo Testamento. Antigo também chamado Velho Testamento. A Bíblia tem vimos também que a Bíblia tem 66 livros. O Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento 27 livros. Existe a Bíblia hebraica. Vimos também que existe essa Bíblia, a Bíblia hebraica. E ela é somente o Antigo Testamento. Enquanto a Bíblia protestante, que é a nossa Bíblia, a qual nós usamos como bússola a nossa Bíblia, nós temos a Bíblia hebraica. Ou a Bíblia dos judeus é o Antigo Testamento, conhecida como Tanakh. O que quer dizer isso? Tanakh é exatamente as letras, as iniciais da Torá, da Neviim e da Ketuvim. Então são as abreviaturas das três partes da Bíblia, do Antigo Testamento, do Antigo Testamento hebraico. Interessante que nós só pensamos que existia a Torá, mas não. Deixar bem claro para os alunos, para que tire essas dúvidas. Existe na Bíblia do Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, vamos dizer assim, que é o Antigo Testamento. A Bíblia é a junção de livros. Então nós temos a Torá, a primeira Tanakh, dividida em Torá, Neviim, Ketuvim, certo? A Torá tem 5 livros, chamados Pentateucos. Pentateucos quer dizer 5 livros, cinco livros. E a Neviim está dividido em primeiros profetas e últimos profetas. Temos a Ketuvim, os escritos, que é a terceira parte, são os livros restantes, da Bíblia hebraica. Já na Bíblia protestante, como vimos na aula passada, nós temos a lei chamada Pentateuco, que são 5 livros escritos por Moisés. Temos os livros históricos, que fala da história da nação de Israel, da história da nação, de toda a nação de Israel. Israel não era um país, era uma nação, até que se tornou um país quando teve o território. Depois várias nações tomaram o território de Israel, então ela deixou de ser um país para ser uma nação. Um país sem um território é uma nação, embora ela tivesse um território, mas não usufruía desse território devido à denominação estrangeira. A denominação estrangeira que tomou de conta do território de Israel. Várias nações, E agora não, agora Israel tem a sua nação. Israel é uma nação que tem um território, é um país. Nós temos então dividido em históricos, que conta a história de Israel, e temos os livros proféticos. Temos primeiros livros poéticos e os livros proféticos. Os livros proféticos são os maiores e os menores. Os maiores são 5 livros e os menores são 12 livros proféticos, da profecia, fala da profecia. Todos eles relacionados aos profetas, à vida dos profetas, a atribuição dos profetas, as profecias proféticas. Temos os profetas maiores e os profetas menores. E temos no quarto temos os livros poéticos. São 5 livros, Então, na ordem, nós temos a lei, que é o Pentateuco, os livros históricos, Isso é a Bíblia protestante. Temos na ordem, vamos colocar na ordem, os livros poéticos e os livros proféticos. Os livros proféticos são profetas maiores e profetas
menores. Profeta menores. Isto é a Bíblia protestante. Então nós vimos a Bíblia hebraica, a Bíblia protestante, né? E agora nós vamos ver a Bíblia do catolicismo romano. A Bíblia do catolicismo romano acrescentou 7 livros. Além dos 66 livros inspirados por Deus, que nós é considerado o livro inspirado por Deus, nós temos também nós temos aqui na Bíblia Católica Romana, ela acrescentou 7 livros que são chamados livros apócrifos, né? Esse livro apócrifo quer dizer, o que quer dizer essa palavra apócrifo? Quer dizer que de um autor desconhecido, obra que não tem autenticidade ou um fato que não foi provado. Há uma suspeita da origem desse fato, ou desse escrito, ou desses livros. Há dúvidas quem é o autor, né, se realmente isso aconteceu. Nas normas jurídicas do direito, nas normas jurídicas, né, nós temos um documento apócrifo, aquele que não tem origem conhecida, que não traz autentificação, ou assinatura, ou que não está autenticado. Na literatura se diz a obra cujo autor é desconhecido. Várias literaturas estão aí, poesias, escritos sem um autor conhecido, não sabe a origem do autor desses escritos. Nós temos, do grego, essa palavra apócrifo vem de apócrifos, que é igual a oculto, significa oculto, ou seja, o autor é desconhecido, o autor é oculto, não se sabe, os fatos também não se sabe se são autênticos, ok? São chamados pseudos canônicos. Por quê? Porque não estão no cânon, na inspiração de Deus, nos livros todos inspirados por Deus. O autor da Bíblia Sagrada é o Senhor. Ele usou homens para escrever os livros, porém o autor principal, o autor da Bíblia é o Espírito Santo, que inspirou homens a escrever. Então esses livros não têm a inspiração do Senhor, por isso são chamados livros apócrifos, né? A Bíblia Sagrada tem 66 livros, que a Bíblia protestante, esta é a Bíblia autêntica. Nós sabemos quem é o autor principal. O autor principal é o Senhor, que inspirou homens a escrever a Bíblia, ok? O Novo Testamento, ele está dividido, o Novo Testamento ele tem 27 livros. O Novo Testamento ele tem 27 livros, né? O Senhor se revelou no passado através de múltiplas formas, múltiplas maneiras, né? Através dos patriarcas, se revelou aos patriarcas e aos profetas. O Senhor falou aos profetas. No Novo Testamento, o Senhor se manifesta em termos humanos, em carne, ou seja, no Antigo Testamento, vamos deixar bem claro. Nós vamos tratar agora do Novo Testamento, mas no Antigo Testamento Deus se revelou de várias maneiras, de várias formas, através dos patriarcas e através dos profetas. Mas no Novo Testamento o Senhor se revela em forma de carne. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, como disse o evangelista João, quando João disse que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Antes era a palavra profética, a palavra profetizada, que habitava no meio dos homens. O Verbo, né, se fez carne e vimos sua glória. João capítulo 1, versículo 14. Agora no Novo Testamento relata a vinda do Senhor, do nascimento, né, do Espírito Santo, da formação através do Espírito Santo do Senhor, da profecia se cumprindo em Cristo Jesus com o nascimento do Senhor, a obra poderosa do Espírito Santo. O Novo Testamento é o ensino, relata o ensino de Jesus, sua história, sua vida, sua concepção, até sua concepção. Glória a Deus, até sua